A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por estarmos aqui em mais um dia, em mais um devocional para a honra e a glória do nome santíssimo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Gratidão ao nosso Deus pela permissão de estarmos iniciando um novo capítulo, né, um novo livro da Bíblia. É, Encerramos Gênesis ontem e hoje iniciamos, para a honra e a glória do nome santo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o livro de Êxodo, né? Que é o segundo livro de Moisés, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão, Paizinho amado, pelo privilégio de estarmos aqui diante do Senhor, iniciando mais um livro da Bíblia para a honra e a glória do nome santo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, Paizinho amado, venha nos abençoar, nos guardar, Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento para que possamos estar usando a vossa santíssima palavra, os vossos santíssimos ensinamentos por onde quer que passemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O, é, o, o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, tem um título que diz, o primeiro capítulo tem um título que diz, Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitões, Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. Mais um subtítulo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto? Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Louvado seja Deus, um capítulo com 22 versículos, né? Não é tão extenso, mas é grande em ensinamento, é grande, né, em mostrar o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Podemos ver aqui, né, a forma que o nosso Deus ele guarda os seus filhos, ele guarda os seus servos. Ele fez, né, ali o povo de Israel aumentar grandemente ali na terra do Egito, né? E
a ponto após, né, ter se levantado um outro faraó, um outro rei do Egito, né, após a morte de José, outro que não conhecera a José, né, ele acabou, eh, se temendo o aumento do povo de Israel, porque ele dizia, né, que se houvesse uma guerra ali, eles poderiam se juntar com o inimigo e vencê-los, devido ao aumento, né, das pessoas ali, dos filhos de Israel. Ele temia o povo de Israel e decidiu então aumentar ali as cargas para que eles, né, não viessem, né, a ter filhos, viessem a ser pessoas cansadas, homens e mulheres cansados, né, não tivessem mais filhos, diminuísse, né, ali o nascimento dos filhos deles. E então, né, isso não adiantava. Ao invés deles cansarem, quem cansavam era eles, de tentar, né, impedir ali o crescimento dos filhos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, os filhos de Israel, né? E então, após eles tentarem não dar certo, ele passou então a mandar, né, a ordenar as parteiras que matassem os meninos, quando elas chegassem que visse que era menino, matasse, né, se fosse menina, deixasse com vida. Mas então o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele que sabe trabalhar, né, ele entrou no coração das parteiras, vamos dizer assim, né? As parteiras abriram o coração ao nosso Deus, temeram a Ele e pouparam ali as crianças, né? E disseram que quando chegavam as mulheres hebreias já haviam dado à luz, né? Por serem mulheres fortes, né? E o nosso Deus ele fez bem a elas, né? E constituiu, né? Estabeleceu casas, famílias para as parteiras. Então é assim, aquele que faz bem ao nosso Deus também prosperará aos filhos do nosso Deus, né? Ao povo do nosso Deus, aquele que faz bem também prosperará no seu caminho. E aquele que faz mal, que amaldiçoa, amaldiçoado será. Assim diz a palavra do nosso Deus, né? Todo-Poderoso. Não adianta, né, tentar encantamento, feitiçaria, qualquer outra coisa, qualquer outro mal contra o povo de Deus, porque o que foi abençoado por Deus, abençoado já está, e maldição nenhuma pega, né? Não adianta tentar contra o povo de Deus, contra o crescimento do povo de Deus. Então, que possamos meditar mais e mais na palavra do Senhor e vamos orar em nome do Senhor Jesus, encerrando mais eh, este capítulo, né? O primeiro capítulo do livro de Êxodo. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui, pela leitura deste capítulo riquíssimo em aprendizagem, em ensinamentos. Que o Senhor fique conosco no decorrer deste dia eternamente. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo, nos revista com o vosso santíssimo poder, que possamos ter os dons do Espírito Santo despertados para que possamos usar na vossa santíssima obra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus Trino, o nosso Deus Santo. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.